com relação à etiologia da doença, bem como qual o mecanismo de ação que ele atua dentro da articulação, né? Principalmente em diminuir a dor e a velocidade da destruição tecidual. Então, aqui esse último slide é para mostrar que a aplicação do ácido hialurônico exógeno, ele tem as propriedades reológicas e visoelásticas do líquido sinovial, ele influencia numa enorme gama de processos biológicos via múltiplos caminhos moleculares, devido às suas características, né? Viscoelástica, de lubrificação e de amortecimento. Ele reduz a dor, né? Atenua aquela cascata inflamatória via receptor CD44, existe um receptor celular que está envolvido a evolução da osteoartrose, e também estimula a produção do ácido hialurônico endógeno, né? E também esse ácido hialurônico de alto peso molecular também atua sobre o condrócito, estimulando a produção da matriz extracelular e, consequentemente, reduzindo a dor. Então, é muito importante nós sabermos um pouco da ciência básica, para nós termos noção realmente que existe o ácido hialurônico, no caso aqui, ou os anti-inflamatórios, ou os condoprotetores, eles atuam exatamente no sistema inflamatório. Associado a isso, a ganho de massa muscular, perda de peso, evitar a vida sedentária e controle de comorbidades das doenças, das síndromes metabólicas principalmente. E, na realidade, a osteoartrose é uma grande inflamação. Eles usam um termo chamado inflammation, que é a inflamação ligada ao envelhecimento. Então, na realidade, é algo que acontece na articulação, mas é em consequência de uma alteração em todo o organismo. Então, eu sempre gosto de falar dessa frase do Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, né? Mas porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Então, a gente sempre tem que estar na busca do aprimoramento, do conhecimento e da evolução dos tratamentos, né? Para cada vez podermos oferecer aos nossos pacientes uma melhor abordagem e um melhor resultado. Muito obrigado pela atenção de todos. Excelente apresentação, Tereza. Muito obrigado. Se puder descompartilhar a sua tela, aí o Sérgio Costa pode compartilhar a dele. Já foi. Próxima aula vai ser sobre modalidades, né, de desafios no tratamento conservador da artrose, tá bom? Quem vai falar para a gente agora é o Dr. Sérgio Costa, ele é formado na Escola Paulista de Medicina, atualmente tem a sua prática clínica na cidade de São Paulo, já realizou mestrado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia na Universidade de São Paulo e está em fase de conclusão aí do seu doutorado também na Universidade de São Paulo, justamente sobre esse tema, né, sobre as infiltrações e o uso do ácido hialurônico. Então, ele tem grande experiência aí para abordar com a gente esse assunto. Então, Sérgio, é com você. Beleza, gente. Obrigado pelo convite. Vamos tentar falar bem rapidamente aí sobre o tratamento. Ficou mais fácil agora, depois da aula do xadrez. Quando a gente começa a tratar de artrose, a gente não está tratando só o osso que está envelhecido. A gente tem que lembrar da cartilagem, do tendão, do músculo, de todo o tecido que envolve o joelho, todas as articulações, os hábitos sociais. O paciente inteiro mudou, o paciente envelheceu. Tratar da artrose nada mais é do que tratar de uma faceta do envelhecimento humano. E é um grande desafio. Alguns fatores a gente pode mudar, né, da gênese da artrose, principalmente sobrepeso, os traumas, a idade a gente não pode, gênero a gente não pode, atividade física e as outras doenças metabólicas. Quando a gente começa a tratar de artrose, a gente tem que falar duas coisas importantes que aconteceu do século XX para o século XXI. A população envelheceu, tá? A nossa população envelheceu demais. Existe uma expectativa que 20% da população adulta do mundo inteiro tem uma artrose importante. No Brasil, em torno de 40 milhões. No mundo, mais ou menos 1 bilhão de pacientes com artrose. Tá? E lembrar que só 20% desses pacientes vão operar alguma coisa. A gente vai tratar quase 1 bilhão de pacientes clinicamente. Então, a gente tem que aprender a tratar clinicamente antes de operar. Tá? Não podemos também esquecer da obesidade. A obesidade é um fator de inflamação e uma
e agravante, inflamação e agravante para a nossa artrose. E outra coisa, o nosso paciente envelheceu e mudou, né? As características sociais, a idade biológica do paciente mudou. Aquela imagem do aposentado sentado no sofá não existe mais. Hoje o nosso paciente é ativo, ele vem do consultório falando que ele usa hormônio, ele quer ganhar massa muscular. Doutor, o meu hormônio testosterona vai mudar a história da minha artrose? Eu posso tomar? Ele faz atividade física, ele compete em nada. Então, é outro paciente. O velho de hoje, o velho do século XXI, não é o idoso quando a gente começou a estudar medicina. Ele é muito, mas muito mais exigente. Ele quer isso. Ele quer voltar a praticar o que ele faz. Ele quer ser feliz. Essa é um paciente minha que falou que só ia operar se voltasse a jogar tênis. Infelizmente, ela voltou, tá? Ela é da direita, da esquerda, não é meu paciente. Eu acho que é do Xerez aí, tá? Brincadeira à parte, é um desafio imenso, desafio hercúleo tratar a artrose. A gente tem que ser, hoje, mais rápido, mais barato, tem que ser descomplicado. E hoje, no mundo pós-pandemia, a gente tem que ter uma relação custo-efetividade menor. Quando a gente fala, vou falar na frente, de colágeno e glucosamina, a gente está falando de produtos bastante caros, né? Então, a gente tem que treinar, a gente tem que estudar mais, a gente tem que forçar a indústria a ter produtos melhores e mais baratos, tá? Lembrando, como é que a gente trata? A artrose não é linear. Ela tem períodos de melhora e de piora. E de rotina, a dor ela é proporcional à sua demanda. A gente tem que entender a doença e dividir essa responsabilidade com o paciente. Primeira coisa, a artrose não tem cura. Não tem cura, incurável. Não faz mal. Exatamente como a hipertensão e diabetes. Ela tem que ser controlada ao longo da vida. Como é que a gente controla? Mudando nossos hábitos, controlando o peso, evitando cigarro, álcool e assim por diante. A gente tem que mudar a nossa atividade. O paciente tem que entender isso, senão a gente não vai ter sucesso ao tratá-lo, tá? Individualizar o paciente. Cada paciente é único. A gente tem que ver onde ele mora, o que ele faz, o que ele estuda, se ele trabalha ou não, se ele faz atividade física. O objetivo é sempre o mesmo, reduzir a dor, mas a gente tem que individualizar o tratamento, tá? O outro objetivo é melhorar a mobilidade. A mobilidade é importantíssimo para o idoso. Isso tudo faz com que a gente melhore a qualidade de vida desse paciente. De tempos em tempos, a cada 6 meses, 1 ano, a gente tem que reavaliar os pacientes e ver se está valendo a pena, se é por esse caminho que a gente vai ou não, né? E sempre tem que lembrar que reduzir o uso de anti-inflamatório não hormonal pelos efeitos deletérios e, se possível, postergar a prótese de joelho, tá? Tratamento conservador, a gente tem grandes orientações dos guidelines. O que são os guidelines? São orientações, são premissas que as sociedades de joelho, de reumatologia dão. São placas de trânsito que vão nos orientar aí para um caminho ou para o outro. Mas a gente não pode ir cegamente. A gente tem que pensar e realmente adequar ao nosso paciente que está à nossa frente. Vou citar uma série de coisas super rápidas que a gente pode usar, né? E a gente vai discutir isso depois. Podemos usar muletas, andador, algum tipo de órteses, joelheiras, que são bastante controversos, né? Podemos usar palmilha, tênis confortável, tudo isso também, e tudo isso eu faço uso, abro mão e ajuda. Atividade física que o Xerez falou é muito importante. Sempre trabalhar força, resistência e alongamento, tá? Força, resistência e alongamento vai fazer com que o padrão muscular daquele paciente mude e a mobilidade mude, instabilidade muda, a velocidade da artrose vai reduzir. Lembrar dos exercícios aeróbicos de baixo impacto e utilizar sempre a água. A hidroginástica e a hidroterapia vão nos ajudar. Falando dos medicamentos propriamente ditos, os analgésicos, isso a gente está cansado de saber, os analgésicos simples, os analgésicos tópicos, como a capsaicina, pode ser bastante utilizado. Os opioides. O ortopedista ainda tem um pouco medo de utilizar os opioides, mas eles podem ser de grande valia no nosso dia a dia, tá? De novo, o anti-inflamatório, ele pode fazer mal. Os corticoides podem ser utilizados com muita sabedoria por tempo curto, por causa dos efeitos colaterais. Eu gosto muito dessa categoria. Os antidepressivos, duloxetina, amitriptilina e pregabalina, podem ser usados sim. A gente tem que aprender a utilizar e ajuda muito no nosso tratamento. Tá?
Os nutracêuticos é uma classe especial aí de medicamentos, é uma mistura entre alimentos e nutracêuticos. A gente tem que aprender, eles têm a sua utilidade, tá? Principalmente quando a gente utiliza um associado ao outro. A glicosamina, a famosa cloroquina, hoje não se fala outra coisa, né? Ela é bem antiga. Eu, quando aluno de medicina, estava na reumatologia, a gente prescrevia cloroquina para todo mundo que tinha artrite reumatoide. Giacerina é uma droga bastante antiga, ainda a gente pode utilizar, né? Os ensaponificados do abacate são todos nutracêuticos aí com a sua eficiência, que a gente pode discutir depois. Novamente, a pomada. Pomada eu gosto muito para utilizar aí no caso mais crítico, a capsaicina, pomada de arnica, que é um remédio homeopático, e os adesivos, os analgésicos tópicos, tá? Tipo o Targus, o Toperma, tem grande valia, a gente tem que aprender a utilizar, é bastante interessante. Insistindo um pouquinho nos nutracêuticos, a gente hoje é abordado por mais ou menos aí no Brasil 40 tipos de colágeno, tá? Colágeno hidrolisados e não hidrolisados. Lembrar que para cartilagem, o que nos interessa é o tipo 2. O tipo 2 realmente beneficia a cartilagem, o tipo 1 nem tanto. As vitaminas B, C e E participam aí do metabolismo ósseo, então podem ser utilizados. Os antioxidantes e assim por diante. Hoje, esses dois medicamentos, a cúrcuma longa e o Arpagophyton propolis, foram lançados pela indústria farmacêutica e são valiosos também, né? Esse MSN que é utilizado, voltou a ser utilizado no Brasil, acabou de ser relançado, a gente tem que lembrar. Creatina exatamente, e a proteína pode ser utilizado para ganho de massa muscular associado ao exercício. Aqui de novo o colágeno tipo 2 é o que a gente vai utilizar nas artroses. Ele é um medicamento que não é absorvido, ele passa diretamente aí pelo sistema imune. Pelo sistema gastrointestinal, ativando o sistema imune. E outros, fisioterapia, acupuntura, tudo isso ajuda muito nosso tratamento. Bloqueio de nervo femoral, bloqueio do safeno, a terapia por ondas de choque, alguns médicos usam, outros não, eu acho que é muito pouco efetivo, né? E assim por diante. E atualmente, isso é bastante novo, tem 2 anos aí de Brasil, a utilização de cannabis nativa aí para o tratamento aí da artrose. Tá? O ácido hialurônico, que é o medicamento que eu mais gosto, tá? O ácido hialurônico é uma grande molécula de ácido glicurônico mais glicosamina, é um grande açúcar, tá? Produzido endogenamente, e essa produção vai caindo ao longo da vida. Depois de 20 anos, essa produção cai bastante, e todo o tecido, pele, cartilagem, humor vítreo, que tem muito colágeno, começa a ficar desidratado. Essa é a característica grande do ácido hialurônico, ele é higroscópico. Onde ele absorve a água do ambiente. Quando a gente põe na articulação, ele absorve a água e hidrata o tecido. Essa é a grande função dele, tá? Comercialmente, a gente pode ter 2 origens, animal ou sintética, tá? A gente pode ter vários pesos moleculares, definido geralmente peso alto e intermediário. Viscosidade depende aí de cada marca. E o regime de aplicação também depende de cada marca e de cada médico, tá? Ele tem inúmeras funções bioquímicas. Esse aqui, inibir as enzimas degradativas, interleucinas, fator de necrose tumoral, metaloprotease, é só a ponta do iceberg. A gente ainda está no ponta de iceberg desse conhecimento, tá? Ele atua na cascata de inflamação, na redução do óxido nítrico, na resposta imune, né? O que às vezes é muito abstrato para o ortopedista. Tá? Mas é assim que ele age, e só que esse conhecimento ainda vai crescer bastante. Tá? Eu vou tentar traduzir isso para a nossa linguagem um pouquinho melhor, mas ele tem 1 milhão de funções. No Brasil, a gente tem alguns ácidos hialurônicos aí do mercado, com suas características, a gente tem que entender cada um deles para poder utilizar. Essa é uma foto que o Xerê já utilizou, mas eu gosto porque a gente consegue localizar. Olha, quando eu dou colágeno, eu estou utilizando aqui dentro da célula, tá? Dentro da zona 1, 2 e 3 da célula, onde está o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é essa linhazinha verde aqui. Ele está em toda a matriz celular tentando dar o arcabouço para essa célula. Né? Só de curiosidade, a glicosamina e condroitina que a gente usa bastante é esse aqui, esse guarda-chuvinha aqui. Né? Isso é interessante.
As funções aí, clássicas do ácido hialurônico, ele é tentar devolver as características reológicas do líquido sinovial. O líquido sinovial jovem tem uma característica, então ele vai perdendo essa característica, ele vai ficando mais fino, vamos falar assim, ao longo da vida. Uma das características é aumentar a viscosidade do líquido sinovial. Ele aumenta e estimula a produção endógena do ácido hialurônico. O condrócito, ele acorda e começa a produzir um pouco mais. Inibe as enzimas degradativas, reduz a resposta inflamatória, reduzindo a dor, e reduz o atrito, aumentando aí a absorção do impacto, dando uma vantagem para a nossa articulação. Quais são as grandes vantagens do ácido hialurônico no tratamento? Ele faz parte desse tratamento conservador da artrose, ele pode ser associado a anestésico, a corticoide, pode ser associado a nutracêutico, uma série de, até o anti-inflamatório, uma série de medicamentos, tá? Sem problema nenhum para o seu efeito, pouquíssimos efeitos colaterais, um pouquinho de dor local e sinovite. Sinovite de rotina, o ácido hialurônico que tem origem animal. Os totalmente sintéticos não têm sinovite. Tá? Ele não é invasivo, é muito tranquilo. O paciente adora fazer ácido hialurônico, isso tem uma adesão muito boa. Tá? Ele é barato em comparação, em relação ao tratamento cirúrgico. Pode ser repetido várias vezes, né? A gente determina, a gente diz que esse chama efeito carryover. Cada vez que você faz, a dor vai estar num nível um pouquinho menor do que a anterior. Tá? Ele age na dor, na função e na inflamação. Exatamente o que a artrose nos trouxe. Dor, excesso de redução da função e inflamação. E literalmente, ele modifica, retarda a história da doença, retarda a história da artrose. Ele pode ser utilizado nas artroses do joelho, quadril, tornozelo, tá? Nas condropatias, que é o estudo que a gente está fazendo agora, com grande eficácia, e uma indicação assim off-label, nem tanto, nas tendinopatias, epicondilites e entesopatias. Gente, eu corri para a gente conseguir discutir. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, Sérgio. Apresentação excelente, como de costume. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo aí? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Bom, acho que agora a ideia é a gente discutir alguns pontos mais interessantes, aí, talvez até polêmicos, relacionados à viscossuplementação, como que cada um faz, quais são as indicações, tá bom? Eu vi que na plateia a gente tem entre quase 75, 80 pessoas, tem vários amigos, Idemar, Sérgio Laurin, Reinaldo Cury, Zucon, o Jader, Matos Kelly, vários colegas aí que têm bastante experiência também nessa parte de tratamento. Eu queria convidar a todos aí a responder pelo chat como que vocês têm feito isso, que acho que só vai engrandecer a nossa discussão, tá bom? Eu acho que a primeira pergunta, quando a gente fala de tratamento conservador da artrose, que é polêmico, é interessante, tem bastante literatura para um lado e para o outro, é se eventualmente tem benefício da associação das medicações orais, tá? Eu sei que o Sérgio Costa aí já mostrou que tem bastante experiência com isso, acho que talvez goste bastante de fazer esse tipo de tratamento. Então, eu queria começar com essa pergunta. Xerez, Costa, o que vocês acham? Vocês associam? Vocês acham que é bacana? Sempre? Como que é? Eu acho importante, vou começar a responder, porque todos esses elementos, como o Sérgio mostrou muito bem na aula, eles atuam naquela região, naquele microambiente da cartilagem. Então, normalmente, eu tenho uma preferência, logicamente o paciente chega com uma inflamação aguda, eu gosto de preparar um ambiente. Então, eu gosto muito do inibidor da COX-2, os celecoxibes, primeiramente, associado à fisioterapia. Mas quando eu vou dar um suplemento, hoje eu prefiro mais associar os colágenos não hidrolisados. E, para longo prazo, é importante o uso de um anti-inflamatório fitoterápico. Tenho dois especialmente que eu uso muito, que é a cúrcuma, né? Que é o açafrão da Índia, a cúrcuma, ou a garra do diabo, a Phagophito procumbens. Então, a longo prazo, eu gosto de associar para dar
manutenção do tratamento, eu associo ao ácido hialurônico também o uso dos fitoterápicos e do colágeno tipo 2 não hidrolisado. E aí, Costa, o que você acha? Logo que eu inicio o tratamento, eu já deixo bem claro para o paciente que todos esses, glicosamina, condroitina, colágeno, ajudam, mas ajudam pouco. Eles são poucos eficazes. Não existe nenhum medicamento no mundo que é muito eficaz para artrose. Então, no início a gente pode usar, eu gosto de usar 3 meses glicosamina, mais colágeno, e se couber no bolso do paciente, o arpagosto procumbens, que o Xerez falou, né? Associado ao ácido hialurônico. 4 de uma vez lógico, quanto mais medicamentos você dá, menor a adesão. Isso é uma classe. E o paciente não vai tomar isso 2 anos, 3 anos, mas pelo menos na fase aguda, no start, eu gosto de dar o máximo de que ele comportar, né? Eu acho que tem a sua eficácia, assim. Isso é polêmico. Eu particularmente não sou um grande fã dessas medicações via oral, né? Existem alguns estudos que mostram um certo benefício, mas esse é um estudo grande, né? Uma revisão grande, que acabou não mostrando benefício. Então a literatura é um pouco controversa em relação a esse tema. Mas confesso que não é uma coisa que eu particularmente uso de rotina para todos os pacientes, mas, como vocês falaram, existe lugar para esse tipo de tratamento. É uma questão de tentar ver se o paciente vai ter uma adesão significativa ou não. Eu não sei se na nossa plateia, na nossa audiência de hoje, tem especialistas de outras articulações. Se tiver, por favor, coloquem no chat aí qual que é a sua experiência. Mas eu sei que o Xerez, a gente até conversou antes, né? Ele acaba, acho que, fazendo isso só para joelho, que também é a minha grande prática clínica, né? Eu já vou começar respondendo, mas tenho alguma experiência em infiltração no quadril, de alguns pacientes, mas nas outras articulações não é uma rotina pessoal minha, né? Mas sei de vários colegas que acabam sendo especialistas em outras articulações que têm por hábito fazer esse tipo de infiltração. Você quer falar um pouco, Costa? Eu sei que você infiltra bastante. Eu quero. Tem espaço, Camilo, tá? O joelho é muito beneficiado pelo ácido hialurônico, tá? Tornozelo, de uma maneira surpreendente, você pega aquela artrose importante, poxa, eu acho que eu vou fazer uma artroscopia para tirar o impingement anterior, vamos começar com viscosuplementação. O paciente refere muita melhora. No ombro, nas duas coisas, tanto na artrose glenomeral, como nas tendinopatias. Ajudam demais. Na risartrose eu já tentei algumas vezes, né? Não com tanta eficácia, tanto resultado quanto nos outros, mas eu acho que toda articulação sinovial que tenha bastante tecido cartilagíneo, ele tem função sim, ele ajuda. E por quê? Porque a gente sabe metade dessa história ainda. Ele tem mais ação, o ácido hialurônico tem muito mais ação do que a gente conhece. Bacana. Bom, alguém pintou a tela aqui, não fui eu. Não sei se está aparecendo algum desenho aqui para vocês, mas eu não sei como tira aqui, nem consigo, mas quem foi que puder tirar, por gentileza. Tenta voltar. Volta, não é pelo slide, não. Vou tentar tirar por aqui. O fundo tá tirado. Bacana. Isso é uma pergunta que os pacientes fazem também, que toda vez no consultório a gente tem essa discussão, né? Poxa, será que eu vou ter mais benefício? Com que grau de artrose eu vou ter mais benefício? Isso é uma coisa interessante, né? Como que vocês norteiam esse tratamento com o paciente de vocês? Qualquer grau de artrose vale a pena infiltrar? Tem alguma preferência em relação a isso? A doutora Edemar se manifestou aqui no chat, Camilão. Complicações. Ah, legal. Edemar, a gente vai falar de complicações mais para frente um pouquinho, né? Vai ter um tópico relacionado a isso. Pode responder, Shirei. Você responde depois eu. Sempre acho que é legal. Realmente, o uso do ácido hialurônico está mais indicado nos quadros menos graves de artrose, seria, no caso, grau 1, grau 2, máximo grau 3. Mas, eventualmente, não é uma rotina. Logicamente, a gente tem que escolher o melhor paciente, né? O que mais se enquadra ao tratamento.
Mas como ele tem efeito, como foi mostrado nas aulas minha e do Sérgio, um efeito analgésico e anti-inflamatório, a gente conversa com o paciente e fala, aquele paciente com artrose mais grave, entendeu? E a gente chega em desespero, a gente estava até conversando antes aí, esse trans-pandemia, né? Trans-pandemia, os pacientes estão voltando com muita dor, com muita atrofia, sarcopênicos, com muita limitação, né? Porque tinha uma rotina, às vezes, fazer uma hidroginástica, um pilates, tudo cessou, e eles querem urgência no tratamento da dor. Eles vão atrás no consultório, atrás literalmente do alívio da dor. Então, a gente tem que usar praticamente uma boa parte do arsenal. Concordo com o Sérgio que quanto mais coisas você passar, menos adesão, mas eu prefiro usar o ácido hialurônico nas artroses mais leves do que nas mais graves. E, eventualmente, eu uso uma artrose tipo 4, eu uso o ácido hialurônico, mas, de preferência, nas artroses menos acentuadas. E gosto também, depois eu vou responder, acho que é um tópico seguinte. Pode responder, Sérgio. Eu uso bastante aí no grau 1, grau 2, não tenha dúvidas, a chance de melhora é muito grande. No grau 3, eu já fiz uma conta meio empírica, a chance já cai menor que 50%. Já para o grau 4, eu só faço se o paciente é, como eu chamo, virgem de tratamento. Ele nunca tratou na vida, ele vai ter um resultado. Mas não vai durar 6 meses, vai durar 3, 4 meses, mas ele já fica satisfeito e retorna para a gente ir conversando, tá? Quando é grau 4, eu abro o jogo, olha, a chance é mínima, mas pode ajudar. Tem um estudo interessante sobre isso, né, que ele mostra, até recente, que ele mostra qual que é o benefício do paciente nos diferentes graus de artrose de acordo com a classificação de Kelvin-Lawrence. E, obviamente, os graus iniciais, né, acabam tendo mais benefício e os graus mais avançados da artrose acabam tendo um benefício menor, tá? Até o Zucon ele colocou que nos graus mais avançados tem pouca efetividade, realmente, né? Acho que tem pouca efetividade. Só que no nosso meio, acho que país latino aqui talvez tenha um diferencial que os pacientes eles têm uma tendência a fugir, né, da cirurgia de artroplastia. Então, muitas vezes eles querem tentar aí um algo a mais para se convencer que realmente não tem outra alternativa. Então, talvez por isso, né, existam alguns casos que eventualmente você acaba fazendo esse procedimento em graus mais avançados, mas acho que sempre é importante identificar para o paciente que a tendência do benefício é ser menor. Tá? Esse é um outro trabalho que até saiu na Osteoarthritis and Cartilage, mostrando que com o aumento do grau de artrose, a acurácia aí pode diminuir. Então, essa é uma pergunta importante, né? Em relação a qual via. Eu vi que o Xerez infiltra sentado, eu também gosto de infiltrar sentado, como se fosse pelo portal lateral, né? Tem alguma controvérsia em relação a isso? Como que você faz, Sérgio? Você faz sentado, deitado? Qual que é a sua preferência? 95% das vezes sentado. Quando o paciente tem aquela paura pela injeção, doutor, não consigo ver, e acontece, não consigo ver uma agulha. Eu deito o moço, converso mais, né? Faço uma analgesia do portal e aí faço com ele deitado um portal suprapatelar lateral. Mas de preferência. Vocês acham que existe algumas... Porque hoje em dia muita gente acaba fazendo, né, infiltração e eventualmente pessoas que não têm tanta experiência nessa área. Vocês acham que fazer pelo portal lateral com o joelho em flexão tem uma chance maior do indivíduo acabar errando, infiltrando dentro da gordura de Hoffa? Enfim, tem alguma dica em relação a isso? O que vocês acham? Vou puxar para mim a resposta. No meu caso, eu faço 100% como a gente é cirurgião de joelho e acostumado a fazer artroscopia, para a gente realmente torna-se muito simples, né? Você serve como os parâmetros dos portais artroscópicos, o anterolateral, e dificilmente você vai pegar a gordura de Hoffa, que realmente é uma
é algo extremamente desconfortável você injetar um ácido hialurônico, principalmente de alto peso molecular, na gordura de Hoff, provocando uma rofite. Mas eu acho sentado muito mais fácil, além de abrir a articulação pelo próprio peso da perna, você segue os parâmetros da introdução ali entre o tendão, o côndilo e o platô. Eu acho que é um treinamento, é um hábito. Apesar de alguns trabalhos mostrarem que em decúbito dorsal com o joelho estendido, você cairia ali mais facilmente na bolsa suprapatelar e seria, quer dizer, o efeito direto do ácido hialurônico, ele não teria nenhum risco de pegar uma membrana e você perder o conteúdo numa área que não seja intraarticular. Mas eu prefiro fazer, e sempre faço um botão anestésico. Tem alguns colegas que preferem fazer sem anestesia, mas eu sempre faço um botão anestésico na pele. E em relação a medo de agulha, eu sempre faço o paciente, pode olhar para o teto, evite olhar, que até eu como médico, quando eu tenho artrose, um colega me aplica o ácido hialurônico, eu sempre não olho para a agulha, sempre fico olhando para cima. Mas tem medo de agulha, né? Tudo bem. Tem medo de agulha, como médico, eu tenho medo de agulha. E pensando nessa situação de complicações eventuais, né? Na prática clínica de vocês usam dose única ou fracionada? E se vocês veem alguma diferença ou vocês decidem de acordo com o paciente? É uma rotina? Como é que vocês lidam com isso? Vou começar. Eu prefiro... Eu trabalho em Copacabana, que é um bairro de muitos idosos, só perto para Miami. Mas Copacabana é muito concentrado de idoso. Então, na minha experiência clínica, nos pacientes idosos mais velhos, eu faço dose fracionada. A gente sabe que a meia-vida do ácido hialurônico, assim, pico máximo de 5 e 13 semanas, e nos grandes pesos moleculares, tipo o Synvisc, por exemplo, o Synvisc One, ele tem grande peso molecular, então a vida média daria mais ou menos 45 dias o auge, o máximo da atuação, e depois vai declinando lentamente. Mas você pode conseguir isso também com um ácido hialurônico de menor peso, de alto peso molecular, mas menor do que o 6 milhões de Dalton, como o Revescon, que é 3 milhões de Dalton. Você fazendo semanalmente, você acaba prolongando a meia-vida. Depois eu vou falar sobre a associação não com corticoide. E nos pacientes com artrose mais avançada, eu prefiro fazer, até para a aderência ao tratamento, aquela conversa, educação, convencer ele a fazer atividade física, perder peso. Então, e essa complicação que o Idemar já se adiantou em perguntar, uma das complicações mais comuns seria você injetar no lugar errado, ou na membrana sinovial, ou a membrana que envolve o ligamento, fazendo tipo uma pseudosepse, né? Isso eventualmente pode acontecer, e você vai tratar com gelo, repouso, não tem que ter aquele pânico que está acontecendo no processo infeccioso, né? Então, você sempre tranquiliza o paciente. A gente até sabe, às vezes, quando erra, eventualmente, ele sente dor. Quando ele sai da maca, ele vai andar, ele sente dor. Mas o dose única, eu faço aquele paciente mais jovem, aquele corredor entre 30 e 40 anos, eu opto pelo jovem senhor que gosta de correr, gosta de atividade de impacto. Eu prefiro monodose, até porque eles têm a vida mais atribulada também. Se eles voltar várias vezes do consultório, isso complica. Então, nos aposentados em si, resumindo, eu faço fracionado, e os pacientes mais jovens, dose única. E aí, Sérgio, o que você concorda? Na verdade, eu faço 90% das vezes, eu prefiro a dose fracionada, por vários motivos. Primeiro, ao longo das 5 semanas, eu consigo corrigir e verificar se o paciente, primeiro, está tendo melhora. A partir da terceira dose, o paciente de rotina, que vai bem, já vai ter melhora. E se ele não tem melhora, se ele tem uma sinovite, a dor, eu consigo corrigir, fazendo uma punção aliviadora, usando um pouquinho de corticoide, introduzindo um pouquinho de anti-inflamatório por 10 dias, eu consigo, durante essas 5 semanas, tá modulando esse paciente. Eu acho que isso aumenta a chance de sucesso do tratamento. Também uma coisa muito importante, durante 5 semanas, ele vai conhecendo gente, ele vai criando um clima muito positivo na clínica. Eu faço infiltração todas num dia só. Então, eu estou na segunda, eu estou na terceira, isso cria um ambiente muito positivo de melhora de dor. E o paciente entra nessa. E nós também vamos entrando. É muito bacana, é muito bom fazer isso. E eu deixo a dose única quando o paciente não tem, doutor, não dá.
Então não dá, estou indo viajar, não sei o que, não posso fazer, aí eu faço dose única. Mas eu sempre prefiro a dose fracionada. Bom, eu particularmente só utilizo dose única, né? Acho que, para ser sincero, nem lembro a última vez que eu fiz dose fracionada. Enfim, acho que é uma preferência pessoal de cada um, mas particularmente eu tenho a impressão que com a dose única, por você fazer um procedimento só, você acaba diminuindo a chance de complicação, né? Enfim, eu acho que essas medicações que têm as possibilidades variadas, né, da gente fazer uma, duas, três, eu acho que deixam bastante em aberto para o cirurgião ou ter uma preferência pessoal ou eventualmente modular o que é melhor para cada paciente. Então, esse é um benefício bastante interessante. Tem uma pergunta aqui. E o Érico Ramos, nosso colega aqui, ele pergunta se, considerando ácidos de alto peso molecular, a viscosidade faz diferença. Então, já podia falar sobre o alto e baixo e já responder se a viscosidade faz alguma diferença. Isso eu posso responder, Leonardo? Manda ver, Pode Sérgio. começar, pode ir, Sérgio, pode começar. Antigamente a literatura era muito igual, ela era igual, peso molecular e alto peso molecular, o resultado é o mesmo, né? Ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, ela tem referido uma vantagem para o alto peso molecular, e eu acredito nisso. Eu acho que o alto peso molecular tem uma resposta um pouco melhor do que o baixo peso molecular. Mas se você não tiver, eu acho que alguma ação qualquer um deles tem, tá? Não vejo grande problema não. Tá? Porque é importante salientar o que é baixo, médio e alto peso molecular. Porque, na realidade, alto peso molecular, acima de 1,5, já é considerado alto peso molecular, entendeu? A única exceção aí, realmente, alto, seria o Sinvist One, que tem 6 milhões de Daltons, é igual o peso molecular do líquido sinovial. Mas existem trabalhos que mostram uma certa controvérsia, como é uma grande molécula, e tem receptores ali na célula do sinoviócito. Então, tem trabalhos que mostram que esse alto peso molecular, essa grande molécula, não consegue se ligar àqueles receptores da membrana celular. Então, você acaba um produto com de alto peso molecular, mas com menos Daltons, você consegue preencher todos os receptores e estimular com isso a produção de ácido hialurônico endógeno com mais eficiência, entendeu? Então, aquelas macromoléculas realmente acabam não estimulando, acaba tendo efeito local, porque ela tem realmente a capacidade reológica, a viscosidade é muito alta, mas é questionável. E outro problema em relação a processo alérgico, de acordo com a origem, né? Uhum. Sabe? A gente vai falar um pouquinho vai entrar nisso aí, né? Então, em relação a métodos de imagem, né? Sérgio, você que faz bastante infiltração em diversas articulações, eu, na minha prática clínica, no joelho, obviamente, faço sem nenhum método de imagem, mas pela anatomia, mas no quadril, eu costumo fazer com o uso da escopia, né? Tem vários colegas que acabam utilizando ultrassom. Qual que é a sua experiência sobre isso? O ultrassom ajuda muito no ombro, a gente acerta melhor a região que a gente quer, no tornozelo, no cotovelo, no joelho. Para nós que somos cirurgiões de joelho, só atrapalha, né? A gente perde muito mais tempo, né? Eu estou tentando desenvolver com um amigo que é radiologista uma boa via para ultrassom e até agora não conseguimos nada para tentar auxiliar, mas não dá. No quadril, eu só faço no centro cirúrgico. Acho que a chance da gente errar é muito grande mesmo. Com ultrassom ou escopia? Né? Eu faço com escopia o quadril. Acho escopia. Que... Quadril escopia no centro cirúrgico. Né? Excelente. Muito mais fácil. Não é tem esse estudo bastante interessante. Ele tenta, né, estudou qual que seria a via mais segura para fazer no joelho. E realmente, baseado nesse estudo, a via superolateral, que é essa mais alta aqui na tela de vocês, acabava sendo a mais segura, né? Claro que isso, né, isso era feito com diversos
indivíduos, né, fazendo a infiltração, tem uma maior chance de erro do que quando o indivíduo é um especialista só naquela articulação. Mas para um generalista, vamos dizer assim, isso, o erro, a margem de erro não é desprezível, né? Então, lembrar de ter um cuidado adicional, porque se você errar aí o local de infiltração, você pode gerar um problema para o paciente. Uma coisa também que é bastante controversa, que acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto, é quando as infiltrações são feitas isoladas ou combinadas. Então, na prática clínica de vocês costumam injetar, claro, né? Acho que quem faz múltiplas infiltrações, acho que a gente está falando talvez da primeira situação, né? Ou de uma delas, né? Mas você faz a infiltração isolada, associada com anestésico, com corticoide, com os dois. Como que vocês têm feito isso aí dentro da prática clínica de vocês? Como eu falei, eu sempre faço o botão anestésico e sempre associo, principalmente na primeira aplicação, que o paciente chega mais com um processo inflamatório maior, é fundamental o uso do corticoide, de preferência realmente a triancinolona, que ele é um grande cristal, então ela demora a perder, quer dizer, a abandonar aquele ambiente articular, então acaba dando um efeito anti-inflamatório inicial, porque o efeito do ácido hialurônico isolado como anti-inflamatório, ele é lento. Ele vai demorar mais de 10 dias, entendeu? Então, o paciente acaba que gera uma frustração. Então, é melhor preparar o ambiente articular, deixar ele com menos dor, com menos processo inflamatório. É como o paciente quando chega com um derrame. O ideal realmente é você fazer uma aspiração, uma punção. Às vezes até pode dar uma triancinolona até isolada. Isso é um caso raro, né? Normalmente não é assim. E depois ele volta para fazer o ácido hialurônico. Mas normalmente eu faço a triacinolona na primeira aplicação, nos casos fracionados, na primeira aplicação, e eventualmente, se forem 3 aplicações, na última, se o paciente está um pouquinho em processo inflamatório, ou se forem 5, na quinta, eu associo meio ml. Mas o ideal é fazer 1 ml de triacinolona associado ao ácido hialurônico na primeira aplicação. E aí, Sérgio? Não, na maioria das vezes eu faço o ácido hialurônico isolado, sem botão anestésico, sem triacinolona. Só uso corticoide se, em alguma dessas vezes, o paciente tem uma sinovite. Teve um derrame articular por algum motivo, aí eu posso fazer a punção e a triacinolona. Mas, pelo menos, aí 90% das vezes é ácido hialurônico puro mesmo. Eu, por hábito, não faço botão anestésico também, eu já infiltro direto na articulação, mas tem uma tendência a utilizar o corticoide, sim, acho que tem, isso é controverso também na literatura, né? Alguns trabalhos mostram que você pode ter uma menor absorção do ácido hialurônico, outros mostram que você pode ter um benefício inicial, né, nas primeiras semanas em termos de dor, então acho que não é uma coisa que está 100% estabelecida ainda, mas é interessante a gente discutir. Eu acho que vamos entrar na questão das complicações, tá? Antes de entrar, tem uma pergunta bastante interessante aqui do Idemar, que ele pergunta nesses casos de artrose, qual que seria o tempo mínimo entre você fazer uma infiltração e fazer uma ATJ, né? Acho que essa pergunta ela tem total sentido, uma vez que é sabido que qualquer procedimento articular previamente a uma artroplastia pode eventualmente aumentar a chance de infecção dessa artroplastia, né? Então, antes da gente entrar nas complicações da infiltração propriamente dita, como que vocês manejam esses pacientes? Tem um tempo mínimo? Vocês tomam algum cuidado adicional? Como que vocês têm feito isso na prática clínica de vocês? É importantíssimo, né? E é ainda controverso o tempo, mas no mínimo 90 dias de intervalo, mas alguns trabalhos mostram também 6 meses. Então, de 3 a 6 meses seria o tempo de segurança, né? A margem de segurança para evitar essa complicação, porque realmente, ainda mais associado com a triacinolona, você é um imunodepressor, né? No local, diminui a defesa. Então, o risco é enorme. Então, alguns trabalhos, falam em 90, não existe consenso. Alguns trabalhos falam em 90 dias e outros em até 6 meses, um tempo muito maior nesse intervalo entre a aplicação e a realização da artroplastia total. Demar, se estiver ouvindo a gente, joga no bate-papo aqui quanto tempo você espera também.
Como que você maneja isso daí, Sérgio? Como que você tem feito? Eu aguardo pelo menos 3 meses, os 90 dias. No nosso meio não é muito, porque tudo é bastante lento para as nossas cirurgias, para as nossas liberações, não é muito. Então eu tento nesses 3 meses não fazer nada, nem só anti-inflamatório oral, se for o caso, mas tento evitar abordar a articulação. Então, isso não está definido, é totalmente empírico, né? Eu acho seguro 90 dias, sem problema. Até o Idemar colocou que ele espera um mínimo de 3 meses. Eu acho que eu sou um pouco mais conservador que vocês, né? Eu, antes de 6 meses, qualquer procedimento, eu não faço artroplastia, né? Seja, bom, alguns pacientes acabam fazendo até, hoje está menos comum, né? Mas ainda tem os caras que fizeram uma artroscopia, eventualmente, e depois vem fazer uma artroscopia, e vem fazer uma artroplastia, ou infiltração, que hoje está sendo bastante frequente, mas eu tenho por hábito esperar pelo menos 6 meses entre a infiltração e a realização da artroplastia. Tem alguns pacientes, né, acho que vocês também convivem com isso, a gente fala, pô, doutor, então vamos fazer uma infiltração enquanto isso, para a gente esperar. Eu falo, olha, se a gente fizer a infiltração, vai acabar demorando mais, porque a gente tem que fazer isso com segurança e normalmente eu gosto de esperar pelo menos 6 meses, tá? A gente falou um pouquinho de complicações, mas como é que é na prática clínica de vocês, né? O que pode acontecer de errado, né? Porque quando dá certo é lindo, é maravilhoso, o paciente ele melhora da dor, fica feliz da vida, mas o que eventualmente pode acontecer de errado, o paciente pode ter complicação e que a gente tem que ficar atento quando a gente faz esse tipo de procedimento? O mais comumente é a ocorrência de um processo alergênico, principalmente os produtos que são derivados de aviário, da crista do galo, principalmente. Então, esse tem a capacidade de estimular um processo autoimune muito maior do que os sintéticos feitos de fermentação bacteriana. Então, tive poucos casos de complicação, mas um deles foi uma grande sinovite, uma pseudosepse causada por um processo alérgico de um aceluronte de origem aviária. Enquanto o Sérgio vai respondendo, eu vou deixar esse estudo aqui, um estudo bastante interessante, né? Não é tão antigo, é relativamente recente, né? Que mostra que as complicações podem incluir aquela efusão, que seria o derrame, ou aquele flare articular, né? Aquela situação que até simula, né, um quadro infeccioso, né? Então, aqui tem um quadro comparativo mostrando os tratamentos com produção sintética, né, contra os tratamentos de origem animal, e realmente os trabalhos mostram, né, que o medicamento sintético tem uma tendência a ter um pouco menos de complicações relacionadas a isso. O que você acha, Sérgio? Como é que é na sua prática clínica? As complicações mais comuns aí da punção são relacionadas à punção, dor local e um pequeno hematoma. O ácido hialurônico sintético não causa essa sinovite, né? Não tem jeito, é mais o aviário. Eu particularmente não uso, mas eu já atendi alguns pacientes que fizeram. E até hoje, 2 vezes eu tive que levar para o centro cirúrgico porque essa sinovite, essa infecção, essa pseudo-infecção não melhorava. A gente teve que lavar no centro cirúrgico. Tá? Então, esse é o grande motivo que eu não uso o sintético. Eu acho que acontece pouco, 1%, 2%, 1% é muito. 1% é muito de complicação. Né? Porque o número hoje de pacientes que a gente faz ácido hialurônico é bastante. Se fizer 1% das vezes, a gente está perdido. Se não, achei isso. Sim, concordo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o paciente vem com aquela efusão. Primeiro que é importante diferenciar, né? Tentar diferenciar eventualmente um quadro de sinovite de um quadro infeccioso, né? Então, se tiver na dúvida, pode lançar a mão até de punção mesmo. O tratamento, a sinovite eventualmente pode melhorar com corticoide, né? Acho que é uma das opções se você suspeitar disso. Tá? Mas realmente uma coisa que tem que tomar cuidado, e eu também já tive casos, situações aí desagradáveis de ter que tratar esse tipo de complicação
que é bastante chata, né? Porque o paciente ele vem fazer um procedimento relativamente simples para melhorar, né? E acaba evoluindo com um problema pior. Felizmente, isso acontece na grande minoria dos casos, né? E como o Sérgio falou, o produto sintético, a incidência desse tipo de complicação é muito menor, o que faz com que ele tenha uma vantagem nesse sentido. E esse estudo é bastante interessante, né? Esse é um estudo que mostrou a infiltração do ácido hialurônico. O colega, ele acabou errando, né? Injetou fora da articulação. E esse trabalho, para quem tiver curiosidade, é bastante interessante, que quase foi tratado como um sarcoma mixoide, esse caso. Tamanha a reação que aconteceu. Então, uma dica, né, talvez, para quem não tenha tanta experiência com esse procedimento, é não menosprezar, né, o procedimento. Qualquer procedimento ele é importante, tem que ser feito com cuidado. Você vê, mesmo uma infiltração pode gerar problemas significativos. Então, a ideia é faça, né, faça para o seu paciente, mas faça com bastante cuidado. E se você tiver dúvida, estude ou use métodos adjuvantes aí para acertar a sua infiltração. Bom, acho que a gente está no tempo, né? Talvez tenha passado aí uns 5 minutos, mas bacana que a nossa audiência aí continuou bastante alta até o final. Queria abrir para algum comentário. Xerez, Costa, vocês querem falar alguma coisa? Nós já falamos bastante, mas tem mais perguntas, estou tranquilo. Acho que não... O que eu tenho visto aqui na parte clínica, não estou vendo nenhum outro questionamento. Acho que a gente falou bastante, deu para abordar os pontos principais aí relacionados à infiltração de ácido hialurônico. Acho que é muito interessante, né, essa possibilidade de infiltrar um ácido hialurônico sintético e essa possibilidade de você ter dentro de um mesmo produto possibilidades de fazer dose única ou dose fracionada. Eu acho que isso ajuda você utilizar a sua técnica de preferência e também modular de acordo com os pacientes. Então, isso é uma vantagem bastante interessante. Xerez. Comentar, Camilo? Oi. Eu acho que essa história do ácido hialurônico só está começando, na verdade. Ano passado eu tive a oportunidade de ir no Congresso Internacional de Infiltração em Portugal, e alguns trabalhos aí bem curiosos, né? Ácido hialurônico associado a nanopartícula de anti-inflamatório, né? Então, tem muita coisa nova, muita coisa boa para acontecer aí nesse assunto, nesse capítulo tão importante da medicina. Eu concordo. Eu acho que tem chão ainda. Tem sempre alguma novidade chegando e a gente vai aprofundar bastante ainda sobre isso. Xerez, uma palavra final aí da cidade. Obrigado pela oportunidade de estar com grandes amigos aqui. E é um privilégio aqui um trio de metaleiros, uma audiência de boa parte tem reumatologistas, eu sei, de ortopedistas que antigamente não viravam o nariz para o assunto e hoje em dia tem total interesse de conhecer, saber mais, se aprimorar, porque existe demanda realmente e todos os profissionais aqui envolvidos, todos são procurados, né? E faz parte da rotina deles, do dia a dia, de tratamento, da abordagem, até para conhecer o paciente. A única coisa que eu falo que é essa coisa do fracionamento que o Sérgio falou, ou segmento durante alguns anos desses pacientes, você vai sabendo exatamente aquele paciente para você fazer até uma artroplastia no futuro ou não. Isso dá muita oportunidade de conversa, de contato. Eu acho isso uma das coisas interessantes, inclusive, do método. De resto, muito obrigado por estar aqui com vocês nessa noite. Legal. Bom, pessoal, obrigado a todos. Pedro, Bruno, querem falar uma palavra final aí? Eu queria, Camilão, primeiro agradecer vocês três pela excelente palestra, um webinar muito interessante. A gente chegou quase 90 presentes aqui em certo momento e até o final a galera resistindo. Quer dizer, uma palestra bem proveitosa para todos. Agradecê-los, agradecer também todos os cirurgiões presentes, aos nossos subdistribuidores também que entraram aqui na plataforma e assistiram a palestra até o fim. Desejar uma semana saudável para todos, se cuidem, boa noite, fiquem com Deus e
até o próximo webinar. Logo divulgaremos como será o próximo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.